Me chamo Luiz, eu sou caminhoneiro há mais de 10 anos. Mas nunca vou me esquecer do que aconteceu há 5 anos atrás, quando eu peguei uma carga para levar até uma cidade do interior. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo pela rodovia, ouvindo um programa de rádio sobre casos sobrenaturais. Eu sempre gostei dessas histórias, mas nunca acreditei muito nelas. Até que eu vi algo que me fez mudar de ideia. Eu estava quase chegando ao meu destino quando avistei uma placa indicando um posto de gasolina à frente. Eu resolvi parar para abastecer, tomar um café e esticar as pernas. O posto era bem simples, com uma loja de conveniência, um banheiro e uma lanchonete. Não havia muitos clientes, apenas alguns caminhoneiros como eu e alguns viajantes. Eu estacionei o caminhão, desci da cabine e fui até a bomba. Enquanto eu esperava o frentista, notei que havia um carro velho e enferrujado parado ao lado do meu caminhão. Era um modelo antigo, daqueles que não se vê mais nas ruas. Dentro dele, havia um homem sentado no banco do motorista, com o rosto coberto por um chapéu de palha. Ele não se mexia nem olhava para mim. Parecia estar dormindo ou desmaiado. Eu achei aquilo estranho, mas não dei muita importância. Talvez ele fosse um viajante cansado que resolveu descansar ali mesmo. Eu paguei o frentista, guardei o troco e fui até a loja de conveniência. Lá dentro, eu comprei um café e um salgado e fui até o caixa. O atendente era um rapaz jovem e simpático, que me cumprimentou com um sorriso. Ele me perguntou de onde eu vinha e para onde eu ia, e eu respondi que vinha de São Paulo e que estava levando uma carga para a cidade de Iporanga. Ele disse que conhecia essa cidade e que era bem tranquila, mas ele me alertou sobre uma coisa: o carro velho parado ao lado do meu caminhão. Ele me contou que aquele carro estava ali há mais de 20 anos e que pertencia a um caminhoneiro que morreu em um acidente na rodovia. Ele bateu de frente com um ônibus e morreu na hora. Dizem que ele estava bêbado e perdeu o controle do veículo. E o pior é que depois disso, o carro dele ficou assombrado. Ele me disse que o espírito dele ainda estava preso no carro e que ele saía à noite para assustar os outros motoristas. O carro assombrado aparecia do nada na estrada, com os faróis apagados, e tentava provocar colisões. Muita gente já viu ele por aí, mas ninguém conseguia se aproximar dele. Ele sumia quando alguém tentava segui-lo ou pará-lo. Ele também me disse que ele mesmo já tinha visto ele uma vez, há uns 2 anos atrás. Ele estava voltando de uma viagem e passou por ali. Era uma noite parecida com essa, chuvosa e escura. Ele estava dirigindo pela rodovia, quando viu aquele carro velho surgir do nada na sua frente, com os faróis apagados, e vinha em alta velocidade na sua direção. Ele levou um susto e tentou desviar dele, mas o carro desapareceu e logo em seguida apareceu na traseira do seu carro e começou a buzinar sem parar. Ele ficou apavorado e acelerou o máximo que pôde, mas ele não o deixava em paz. Ele parecia querer empurrá-lo para fora da pista. Quando olhou pelo retrovisor e viu o rosto dele, era o mesmo homem que estava ali no carro com o chapéu de palha. Ele tinha um olhar de ódio e um sorriso macabro. Ele olhou nos olhos dele e disse algo que ele nunca esqueceu: "Você vai morrer como eu morri." O jovem disse que ficou sem reação e que só queria sair dali o mais rápido possível. Continuou acelerando até que viu uma saída à frente e entrou nela, sem pensar 2 vezes. Ele achou que a assombração fosse segui-lo, mas ele não fez isso. Ele continuou na rodovia como se nada tivesse acontecido. Olhando pelo retrovisor, viu ele se afastando até sumir na escuridão. Ele me disse que depois ele parou o carro e respirou aliviado. Agradeceu a Deus por ter escapado daquela situação. Ele nunca tinha sentido tanto medo na sua vida. Depois disso, nunca mais viu ele, mas ele nunca esqueceu aquela noite. Foi a pior experiência que ele já teve na estrada. Ele me disse para ter cuidado com aquele carro velho, pois ele podia ser a minha ruína. Me desejou boa sorte na minha viagem e me entregou o troco. Eu terminei de pagar o caixa, peguei o meu café e o meu salgado e saí da loja de conveniência.
Eu estava um pouco nervoso com aquela história, mas achei que fosse apenas uma lenda urbana, uma forma de assustar os viajantes. Voltei para o meu caminhão, entrei na cabine e liguei o motor. Olhei para o lado e vi que o carro velho ainda estava lá, com o homem de chapéu de palha dentro dele. Ele continuava imóvel, sem me dar atenção. Pensei em ir até lá e ver se ele estava bem, mas algo me impediu de fazer isso. Uma sensação ruim, um pressentimento de que algo ruim iria acontecer se eu me aproximasse dele. Resolvi ignorar aquilo e seguir viagem. Eu saí do posto de gasolina e voltei para a rodovia. Eu dirigi por mais alguns quilômetros até que cheguei à cidade de Iporanga. Era uma cidade pequena e pacata, com poucas luzes e movimento. Eu encontrei o endereço do meu cliente, um depósito de materiais de construção, e entreguei a carga sem problemas. O dono do depósito era um senhor simpático e cordial, que me agradeceu pela entrega e me pagou pelo serviço. Ele me ofereceu um lugar para passar a noite, mas eu recusei. Eu só queria voltar logo para casa e ver a minha família. Já estava com saudades da minha esposa e do meu filho. Saí do depósito e voltei para o meu caminhão. Liguei o motor e preparei-me para voltar para São Paulo. Olhei para o relógio e vi que era quase meia-noite. Eu sabia que tinha uma longa viagem pela frente, mas eu estava disposto a enfrentá-la. Coloquei uma música animada no rádio e saí da cidade. Dirigi pela rodovia por cerca de 1 hora, sem encontrar nenhum outro veículo na estrada. Era uma noite silenciosa e solitária. Apenas eu e o meu caminhão. Eu já estava começando a ficar com sono, mas eu resistia ao cansaço. Sabia que não podia parar agora, que tinha que chegar em casa logo. Foi então que eu vi algo que me fez perder o sono na hora. Era aquele carro velho. Ele estava parado no acostamento da rodovia, com os faróis apagados e a porta aberta. Dentro dele não havia ninguém. Eu reconheci aquele carro na hora. Era o mesmo carro que eu tinha visto no posto de gasolina, o mesmo carro que o atendente tinha me contado a história assustadora. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Como aquele carro tinha chegado ali? Quem tinha tirado o homem de dentro dele? E onde ele estava agora? Eu senti um arrepio na espinha, uma sensação de perigo iminente. Tive vontade de parar o caminhão e investigar aquilo, mas algo me disse para não fazer isso. Algo me disse para acelerar e sair dali o mais rápido possível. Algo me disse que aquele carro era uma armadilha. E eu fiz exatamente isso. Acelerei o caminhão e passei por aquele carro sem olhar para trás. Eu esperava que aquela era a última vez que eu veria aquele carro velho. Eu estava errado. Poucos quilômetros à frente, enquanto eu tentava esquecer aquela visão perturbadora, uma luz fraca começou a piscar no painel do meu caminhão. Primeiro, pensei que fosse apenas um problema elétrico comum, mas logo percebi que não era o caso. A luz piscava de forma irregular, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem. Um frio na espinha percorreu meu corpo quando me dei conta do que aquilo podia significar. Um mau presságio. Tentei ignorar o sentimento crescente de inquietação e me concentrar na estrada, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Foi quando, de repente, os faróis do meu caminhão começaram a piscar e falhar. O rádio começou a chiar e desligar sozinho, como se fosse afetado por uma interferência desconhecida. Engoli em seco, tentando controlar o medo que começava a se insinuar dentro de mim. Olhei novamente pelo retrovisor e lá estava ele, o carro velho, com os faróis apagados, seguindo-me de perto como uma sombra na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha dorsal enquanto a imagem daquele homem de chapéu de palha se materializava em minha mente. Eu estava sendo seguido por algo além da compreensão humana, algo que não pertencia a este mundo. O medo apertou meu peito, sufocando-me com a sua presença avassaladora. Minhas mãos tremiam no volante e o suor frio escorria pelo meu rosto. Decidi que não podia mais continuar assim.
Precisava encontrar uma maneira de me livrar daquela assombração, ou acabaria sucumbindo ao terror que ela me inspirava. Com um esforço sobre-humano, tomei uma decisão drástica. Desacelerei o caminhão e parei no acostamento. Sabia que era arriscado, mas algo dentro de mim me impelia a confrontar aquela aparição misteriosa. Desliguei o motor e saltei da cabine, enfrentando a tempestade que rugia ao meu redor. O vento uivava como um lamento fúnebre enquanto avançava em direção ao carro velho. Fiquei diante dele, a poucos metros de distância, tentando reunir coragem para investigar seu interior vazio. Cada passo era uma batalha contra o medo que ameaçava me consumir. Com mãos trêmulas, abri a porta do carro. O interior estava escuro e deserto, sem nenhum sinal do homem de chapéu de palha que eu esperava encontrar. Uma sensação de alívio momentâneo me invadiu, mas logo foi substituída por uma nova onda de terror quando percebi que algo estava errado. Um som sussurrante ecoou no ar, tão baixo que quase não pude ouvir. Parecia vir de dentro do carro, como um murmúrio vindo das profundezas do inferno. Meu coração disparou enquanto tentei discernir as palavras distorcidas que ecoavam na escuridão. Foi então que vi. No banco de trás do carro, uma figura sombria se materializou diante dos meus olhos. Era o homem de chapéu de palha, sua forma indistinta ondulando como uma sombra viva. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, fixando-se em mim com uma intensidade que me deixou paralisado de terror. Por um instante, ficamos ali, encarando-nos através do abismo entre os mundos. Então, num piscar de olhos, ele desapareceu, deixando para trás apenas o eco fantasmagórico de sua presença. Ofegante e tremendo, recuei em direção ao meu caminhão, mal conseguindo acreditar no que acabara de presenciar. Sabia que não podia ficar ali por mais tempo. Precisava sair daquele lugar maldito antes que fosse tarde demais. Com o coração batendo descompassado, entrei na cabine e liguei o motor. O caminhão roncou a vida, pronto para me levar para longe daquele pesadelo. Acelerei com toda a força que pude reunir, determinado a deixar para trás aquela estrada sinistra e seus horrores ocultos. Enquanto a noite devorava a paisagem ao meu redor, prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria a enfrentar as sombras que espreitam nas estradas solitárias da noite. Algumas histórias, eu aprendi, são melhor deixadas para trás onde pertencem, perdidas nas névoas do passado, esperando serem esquecidas para sempre.